Eis então que você começa a seguir um novo mestre, aprender os seus ensinamentos, começa a achar que está arrebentando na espiritualidade e você está completamente errado. Aquele mestre não traz uma verdade, mas não é que ele está te enganando, mas ele está enganado. Hoje falaremos aqui de algumas dessas personalidades que para alguns podem encantar, podem parecer assombrosos, mas que na realidade estão completamente equivocados. E por que eu falo isso? Porque eu sou o dono da verdade? Porque o que eu acho? Não. Porque eu sou um profundo estudioso já há muitas décadas, tanto da experiência fora do corpo, mas também das experiências de quase morte. Sabe as pessoas que têm um acidente, saem do próprio corpo, vislumbram como é a realidade do cosmos e voltam com a informação? Pois é. Esse fenômeno mostra de fato como as coisas são, não como os indivíduos acham que elas deveriam ser. E entre esses vários mestres ascensionados que parecem trazer verdades incríveis, nós percebemos que muitos estão viajando na maionese. E o primeiro deles, para começar, é o Bashar. O Bashar está ficando bem famoso em várias linhas, mas ele já é, né, falado já há um bom tempo, já são 40 anos que ele, né, o Daryl Anka lá que faz uma, não vou dizer uma incorporação, mas tem uma conexão com ele. E o Bashar tem uma série de equívocos de acordo com essas experiências fora do corpo e de acordo com as experiências de quase morte. Primeira coisa, o Bashar, ele é um espírito que diz que ele é híbrido. Ele tem alguns genes humanos, mas ele é um extraterrestre, é um ser multidimensional, enfim. Se você quiser, você pode pesquisar. Mas vamos começar já com a primeira falha monumental, que é o seguinte. O Bashar só é canalizado pelo Anka. Só por ele. Por mais ninguém. Não tem contato com mais ninguém. Isso já é muito esquisito. Veja bem, teve uma consciência extrafísica, né, um espírito, chamado Tal Mal, apelidado de Tal Mal. Ele era um ser de aparência oriental que, enfim, ajudou o Valdo Vieira, por exemplo, numa época. Várias pessoas encontraram ele fora do corpo, ele teve contato com várias pessoas. O próprio Wagner Borges encontrou fora do corpo com vários desses seres, desses espíritos, que outros projetores, outras pessoas encontravam. Isso é normal dentro desse processo de interação cósmica. Agora, em 40 anos é só exclusividade, é só ele que acessa? Isso já é muito esquisito. Agora, vamos para as fundamentações que estão falhas. Primeiro ponto. O Bashar coloca que tudo no universo é vamos dizer assim, um sonho do Criador. É Deus na sua imaginação, nós somos frutos apenas disso. Isso já é uma ideia, uma concepção que nós não sabemos a resposta. Mesmo nas experiências de quase morte, mesmo nas saídas do corpo, tem assuntos que são mateológicos. O que é isso? Que nós não temos capacidade de compreensão, não é que não existam. Deus, mesmo esse assunto, mesmo fora do corpo, você não consegue entender Deus. E estima-se que seres altamente evoluídos, que não renasçam mais, que de fato têm um vislumbre, porque é tão complexo o assunto, que eles que talvez tenham uma noção de o que é tudo isso. Ok? Então, quando você coloca uma premissa que tudo é uma alegoria, tudo é um sonho do Criador, as galáxias, tudo que existe, a gente já não consegue comprovar isso. Então já fica. Existem milhares de teorias, tá? Não é só essa. Isso já é um pouco complicado porque é um assunto que não temos como entender direito. Outra coisa, as experiências de quase morte mostram, casos mais raros, mas reais, que existem mais de um universo físico. E não é realidade paralela. Universo físico, com outras galáxias, outro Big Bang, outra história de vida, outra idade diferente da nossa, ok? E aí isso já vai por terra, mas peraí. Porque como o próprio Bashar fala, se é o todo, nada pode haver fora do todo. Mas nesse todo nosso tem coisa fora. Então essa teoria, você afirmar isso é muito complicado. Agora vamos para o ponto principal, porque isso não é filosófico. É mateológico, você pode até acreditar nisso, beleza.
mas o ponto das realidades paralelas. Então Bashar diz que o tempo é o aqui e agora e não existem vidas passadas. Tudo está acontecendo simultaneamente. Então sabe aquela vida passada que você lembrou? Pois é, ela não passou, ela está acontecendo agora, em outra dimensão. Isso é de um absurdo assim gigantesco. Outra coisa, quando nós temos experiências fora do corpo, ou nas próprias experiências de quase morte, que são muito comuns às memórias de vidas passadas, nós chamamos de retrocognições, que tem um termo antigo de regressão, você não volta no tempo, são acessos de memória. Mesmo um fenômeno complexo como a premonição ou pré-cognição, você não vai para o futuro, você acessa informações do que pode ou não acontecer. Lembra um caso que eu até já contei em alguns podcasts, que tem vários relatos assim que são fidedignos, vários que comprovam, corroboram, que quando uma pessoa quer voltar, está na decisão se ela quer voltar para a vida ou não, numa quase morte. E aí? Você quer ficar aqui na dimensão extrafísica ou você quer voltar para a vida humana? E a pessoa está decidindo ali, às vezes sem saber o que fazer. Os amparadores mostram que, esse aqui vai ser o futuro se você voltar, se você não voltar. Mas aquilo não existe. Aquilo são probabilidades. Por incrível que pareça, a pré-cognição nisso é complicada. Você vê o efeito antes da causa. A pessoa vê as probabilidades e fala, não, eu não quero isso aqui para mim, eu quero isso. Ela escolhe. E aquilo que mostraram, aquela pré-cognição, nunca vai existir. Então você não viaja no tempo fora do corpo. Eu sempre falo, se viajar seria uma loucura. Mas uma pessoa mal intencionada, eu vou sair do corpo, vou voltar no tempo e vou separar os pais do meu inimigo, vou matar não sei quem que eu odeio. E aí? Seria um caos. Não funciona assim. Mesmo seres mais evoluídos não parecem de fato voltar no tempo. Só existe o agora. Realidades paralelas não existem de acordo com essas vivências. E segundo Bashar, nós temos literalmente realidades paralelas infinitas. Eu vou transitar entre as realidades. Isso é uma outra coisa muito assim alegórica, fantasiosa, porque você não vai mudar de corpo. Então, não, pelo meu pensamento eu mudo a minha realidade. Não é tão simples assim. Você não tem milhares de realidades paralelas. Mas eu acredito nisso. Problema seu. Fora do corpo você não encontra isso. Não tem um outro você tendo uma profissão diferente ou tendo uma sua vida passada está acontecendo agora numa outra realidade. Tudo furado. Tudo furado. Inclusive, quando você volta, tem memória de vida passada, você volta com a emoção. Você acessa algo que você fez e você pode, nessa vida, ir até o seu túmulo. Você pode até fazer uma exumação e achar aquele corpo que você habitou no passado ali, só os ossos dele. Mas você habitou aquele corpo em um determinado momento do teu passado. E aquele corpo já deteriorou, aquele passado acabou. Realidades paralelas não são nem um pouco explicáveis. Você não vê pessoas saindo do corpo tendo quase morte, falando, não, eu fui numa realidade paralela, eu me vi numa outra realidade. Não funciona assim, tá? Então, como eu digo, a realidade é uma coisa. O que você deseja que seja verdade é outra muito diferente. Quer ver uma outra falha gravíssima do Bashar? Ele não considera, por exemplo, seres extrafísicos, quer dizer, espíritos, sejam eles benevolentes ou doentios. O que nós chamamos de assediadores extrafísicos, ou obsessores, encostos, espíritos trevosos, se você gostar do nome, Bashar ignora, não tem nada disso. Não, tudo é na mente. Se eu quiser, eu saio. Quer dizer, gente, olha só que falha gravíssima. Quando você sai do corpo, isso pode ser uma quase morte, pode ser espontâneo. Uma das coisas mais óbvias que tem é o quê? São espíritos perturbados. Tem comunidades, locais doentios, gente que te xinga, gente que quer, sabe, te vampirizar. O que tem de gente perturbada na vida após a morte e nas experiências fora do corpo, vai fazer mal para você? Não, mas assim, tá lá, tem milhares delas. E aí ele não considera isso, quer dizer, não existe na realidade, furado, balela. E os seres positivos de luz? É um reflexo interno. Bashar está completamente desvirtuado da realidade. Isso é uma coisa. É tão óbvio para quem sabe. E eu não estou falando de espiritismo, não, tá? Algumas coisas convergem com a parte, não só espírita, até porque o espiritismo é muito novo,
Mas desde sempre se falou em espíritos, em conexão. Ele fala muito pouco sobre parapsiquismo, quer dizer, sobre essa habilidade da sensitividade, da mediunidade. Tem uma série de coisas que a gente percebe na realidade que ele não aborda, que ele simplesmente negligencia, ignora. Ah, tudo é quântico. É outra coisa, besteira. O tempo existe, tá? Aqui na matéria, nessa dimensão física, ele existe. Existem dimensões super evoluídas, como a própria dimensão mental, onde o tempo não flui, não existe como nós conhecemos? Sim, mas é uma outra natureza que ele nem aborda. É uma outra realidade muito mais poderosa. Outra coisa. Ah, nós somos fractais. Eu não sei se fala tanto dos fractais, mas fractais da consciência. Outra bobagem. Olha isso aqui, por exemplo. Ó. A gente consegue entender que nós temos corpos. Nós temos corpos de manifestação, ou corpos de veículos de atuação. Quando você sai do corpo, mostra o quê? Que o teu corpo físico, o meu corpo físico e o teu, são veículos, são corpos que a gente atua nele ou não. E existe até um corpo mental, um corpo sem forma definida. Esses corpos aqui, e se nós temos realidades paralelas? Quer dizer que eu tenho esses 4 corpos que a gente percebe na prática, tá? Desde o hinduísmo antigo, que saia do corpo, que também concorda com esses corpos. Tem gente que nunca viu falar de saída do corpo. Tem uma quase morte, se vê num corpo mental isolado, se vê nesses corpos aqui. Eu não vou dar aula desses corpos porque eles são uma matéria bem densa, a gente conhece muito sobre isso através da saída do corpo. Mas, e aí? Realidades paralelas? Em cada realidade eu tenho vários corpos? Porque quando a pessoa fala em fractal, nós somos uma fração do todo. Não, nós nos conectamos energeticamente com o universo. Isso sim, tem muitas pessoas que fora do corpo na quase morte falam, não, eu me senti conectado a tudo e a todos, nós somos um só, no sentido energético, de conexão, de interação. Mas eu sou uma consciência única. Eu não sou aquele criminoso que está numa penitenciária agora de segurança máxima porque é um bandido. Não, a minha moral é diferente daquela pessoa. Nós somos seres individuais que evoluímos em grupo, é diferente. Então, quando a pessoa fala de fractal, quando ela fala de realidades paralelas, ela ignora esses corpos. Então, eu tenho uma infinidade de corpos e outras realidades. Não, a consciência, o corpo mental, por exemplo, que eu tenho, ele é único, não se divide. Jamais. Jamais. Então, a própria realidade paralela não existe. Por quê? Numa realidade paralela eu evolui muito, nessa aqui eu tô medíocre. Mas peraí, a consciência não se divide. Baixar de novo, tá distorcido. Agora, é claro, é fácil você pegar um monte de conteúdo assim, misturar, fazer aquela salada de fruta, fazer aquele milkshake de conceitos e falar, isso aqui é a realidade. Agora veja, Bashar fala coisas interessantes e que são de fato reais, sim. Lei de causa e efeito. Tem várias coisas que ele fala que é ok. Mas quando a fundamentação, quando a raiz está distorcida, o tempo não existe, tudo é a mente de Deus, não tem assediador extrafísico, não tem obsessor, espírito de luz, quer dizer, e as comunidades extrafísicas, e as dimensões mais avançadas. Quando tudo isso que a gente vê na prática ele não coloca, tá furado. Então, por mais que tenha uma frasezinha aqui, um princípiozinho legal ali, a essência, a fundamentação já está corroída. Então, portanto, o Bashar aí é o primeiro que a gente pode dizer que não sei se é bem intencionado ou não, né? Não sei qual são as razões. O próprio Bashar falava que 2 seres em uma expansão de consciência poderiam, vamos dizer assim, exalar, exteriorizar os dois exteriorizar uma bola de luz, aquela bola de luz ia se fundir e ia formar um novo ser. Uma consciência já formada, não é uma consciência primitiva não. O que também é muito complicado e não faz muito sentido. Quer dizer, uma consciência está vida após vida evoluindo, está lá desde a cadeia animal, renascendo para ver se tem autoconsciência. E aí já vem 2 seres que se expandem do nada, criam uma consciência completamente já formada, mais madura. Então essas coisas também ficam muito complicadas porque a gente não percebe nada disso nas experiências extrafísicas. O próprio Jean Valjean, por exemplo, ele fala, tudo que eu falo aqui pode ser que seja loucura da minha cabeça. Eu respeito muito ele por isso. Ele não fala, eu sou a verdade, acredite em mim. Ele pode falar, eu não sei se isso aqui é verdade. Isso é um ponto positivo, mas quando você pega assim, não, tem um guru que ele fala que a realidade é essa e ponto final. E aí você vê as experiências extracorpóreas, multidimensionais, não coabitam, não faz sintonia nenhuma com o que ele fala. E só por um médium no corpo físico, então,
baixaram o primeiro que a gente pode aqui contestar agora. Não concorda comigo? Coloca nos comentários aqui. Porque é importante saber o que vocês dizem e o que vocês pensam sobre o assunto também, tá certo? Vamos falar agora de Carla Rueckert. Ela que nos anos 80 canalizava um espírito extraterrestre de um ET chamado Ra. Mas esse ser extraterrestre não era apenas um ser. Na verdade, ele era um coletivo de consciências originárias lá de Vênus. Pois é, como se fosse uma consciência coletiva e que veio dar mensagens falando sobre transição, aquela coisa toda. É muito forte sempre essa mensagem de falar que a Terra está passando por uma mudança, mas assim, a gente sabe que a Terra está passando por mudança, mas não começou agora, já faz bastante tempo. Isso se vê fora do corpo, mas ela fala que a Terra teria alguns processos mais sérios. E é muito estranho, assim, consciências coletivas existem fora do corpo? Sim. Não quer dizer que todo mundo vai ser assim, mas há relatos fidedignos que você encontra uma espécie de multidão, não são fractais, que estão conectados entre si baseado nas energias. Isso ok. Agora, é estranho assim essa conexão com Vênus, dizer que é como se fosse a população que um dia, bilhões de anos atrás, habitou Vênus, agora eles morreram e estão aqui preocupados com a evolução da Terra. Olha, isso também já não faz muito sentido, porque quando você é uma consciência cósmica, você quer evoluir, você quer seguir outros caminhos. E, portanto, é difícil você pensar que, por exemplo, Robert Monroe encontrou uma consciência coletiva, que ele chama inclusive lá do I Dare. É uma expressão muito forte o que ele vivenciou, mas não eram seres de um lugar que estavam ali agora esperando. Não, é uma consciência que tem os seus propósitos didáticos para mostrar conexões e uma série de outras coisas. Você podia se fundir naqueles seres e sentir o que ele sentiu. O próprio Monroe descreve que era como se a sua individualidade fosse temporariamente dissolvida. Você faz parte de um todo e depois você volta a ser quem você era, porque aquela conexão energética, que é temporária, que é efêmera, ela é completamente desligada. Mas ali parece que não, uma coisa fixa e quando a consciência evolui, ela não fica assim, claro, por mais que ela queira ajudar a Terra, não fica só nisso daí. Ela vai seguir outros movimentos e, ao que tudo indica, ela vai seguir outros processos de evolução mais avançados do que ficar, né, esperando, aguardando, ou ficando ali ajudando de uma forma apenas coletiva. Agora, o que realmente mostra que a ideia estava bem equivocada é justamente as falhas que teve. Vou ler para vocês aqui, ó. Olha só, a Carla previu, né, na verdade o espírito Ra previu uma colheita, quer dizer, uma ascensão em massa das pessoas entre o ano de 2011 e 2012. Quer dizer, a Terra ia passar para a quarta dimensão. Haveria uma ascensão evolutiva. Nada disso aconteceu. Inclusive, ó, falava que ia ter eventos globais que seriam assim indiscutíveis, seriam impecáveis. E aí, nada aconteceu. E olha só, os próprios seguidores falavam, não, essa colheita em massa na verdade era interna, besteira. Todo mundo ficou muito decepcionado porque tudo aquilo que foi prometido, nada aconteceu. E isso é um problemão. A própria Carla não está mais aqui, ela acabou né, descartando o seu corpo, acabou partindo para a dimensão extrafísica no ano de 2015. Mas esse legado aí não foi muito para frente e ela também falava que esse ET falava de Confederação Galáctica, como outras coisas, mas que realmente não parece, pelo menos na minha análise, não faz muito sentido. E vamos falar agora de Sheldon Needle. Ele que falava sobre os sirianos e pleidianos, dizendo que aí, em relação à Confederação Galáctica, que tem todo um processo ali que os ETs vão ajudar. Veja, eu admito que existem seres extraterrestres, tá? A própria experiência de quase morte mostra que existem vidas em outros planetas, que existe um monte de coisa que a ufologia, essa considerada mais esotérica, admite, ok? Mas ponto e vírgula. Por quê? Não é uma festa assim como se pensa, não é essa coisa toda. Como se a Terra fosse um planeta que é quase sendo o universo. É tanto ET que tem aqui e tudo mais.
Então existem seres extraterrestres, mas temos que observar com muita cautela em relação a isso. Por quê? O próprio Needle cometeu várias gafes nesse processo, várias, e que meio que descredibilizaram o trabalho dele. Outra coisa, você ter uma visão cósmica é positiva, mas nós aqui na Terra ainda temos objetivos muito primitivos. Superar a culpa, aprender a ter a fraternidade, lapidar o autoconhecimento, sabe? Acabar com as questões de desequilíbrio emocional, isso é tudo muito primitivo, a gente está vivendo aqui para isso. E quando uma consciência acha que tudo é apenas cósmico, tudo é transcendência, tudo é levar o planeta, vamos com calma. A maioria das pessoas aqui ainda está precisando do arroz com feijão, que é o básico, tá? E não é vergonha nenhuma, é a média, infelizmente, do planeta que a gente vive aqui. Agora, por que que, né, teve tantos problemas? Olha só, previsões erradas, vou ler para vocês aqui. Prometeu, entre 1995 e 96, chegada de 16 milhões de ETs na Terra. E mudaria o mundo, sim, completamente. Seriam antes e depois. Mas veja, 16 milhões de ETs, realmente, e nada aconteceu. Depois, previu que esses milhões de ETs chegariam no ano 2000, nada. 2012, nada. Aliás, muitos falaram em 2012, impressionante, nada aconteceu, né? 2020, nada. Nada do primeiro contato, nada do que foi falado, nada aconteceu. Então falaram que a previsão sempre completamente errada. Mas falou, não, mas isso aí não é bem assim. Na verdade, teve atrasos vibracionais, as coisas não saíram como foi colocado, mas não interessa. Eu vejo que toda previsão, quando ela fura repetidamente, isso mostra que não há uma normalidade. Há um processo ali que é mais complicado. Então, nesse caso também ficou completamente deficitário, ficou completamente defasado e foi mais uma daquelas, como é que se fala? Daquelas ondas de aquele hype que, mais uma vez, deu completamente errado. Vamos falar agora de Lee Carroll e Cryon, ou Cryon. Lee Carroll é um engenheiro aposentado que desde o final da década de 80 incorpora ou canaliza esse espírito de Cryon, inclusive criou uma série de livros sobre isso, que é de um ET que veio do futuro. Ou seja, viagem no tempo de novo, já é um grande complicador. Mas lembrando, nem em fenômenos avançados a gente volta no tempo. Mas tudo bem. Suponhamos que um ET avançado volte para cá, tentando alinhar a Terra, tentando falar de cristais, geometria sagrada, tudo para a ascensão do planeta. Ok, muita gente gosta disso, não vou aqui criticar, cada um tem os seus gostos e preferências, mas olha só que coisa, mais um que é pego aí nas afirmações que podem ser comprováveis. E no caso do Cryon, inclusive é um espírito que falava, né, um ET, melhor dizendo, do magnetismo, um mestre magnético e toda uma história lá. Porque assim, gente, você falar algo é uma coisa, agora qual que é a comprovação por trás? Esse é o espírito investigativo que, infelizmente, o senso crítico está ficando cada vez mais para trás. Mas olha só o que o Cryon falou que ia acontecer de errado. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Inversão dos polos magnéticos entre do ano 2000 e 2012. Mais um 2012. Completamente equivocado. Polo magnético da Terra mudou? Conversa da carochinha. Outra coisa. Até essa época, até 2012, haveria o fim das guerras no mundo. E aí? O que vocês acham? Acabou ou não acabou? E também falou que haveria um contato extraterrestre aberto com todo mundo até 2007. Adivinha só, nós estamos em 2025, nada disso concretizou e também caiu em descrédito. Mas tem gente que sempre arruma uma desculpa. Não, é por isso, por aquilo, mas é um outro dentro da espiritualidade que traz um processo que parece que é fidedigno, mas o tempo, que muitas vezes o Senhor da Razão mostra que ele estava completamente equivocado. Antes de eu falar do último item aqui, eu acho importante dizer o seguinte. A ideia aqui não é apenas ficar falando mal das pessoas, não é isso. Mas o que a gente tem que exercer? O senso crítico. Falar, cada um fala o que quer. Papel aceita tudo, vídeo aceita qualquer coisa. O que eu quero aqui é trazer o bom senso. Peraí, isso aqui faz sentido?
Ó, de acordo com a saída do corpo, isso aqui não tem muita lógica, isso aqui tem, então isso aqui está floreado, está distorcido. Aliás, boa parte dos sensitivos que eu falei aqui floreiam muita coisa. Coloca como sendo algo assim especial ou algo, sabe, que está sempre na porta de acontecer alguma coisa e não acontece. Existe uma mudança do mundo? Sim, mas o mundo não vai acabar. Volto a dizer, de acordo com as experiências fora do corpo, mostra que não vai acabar. Tem experiências de quase morte que ressaltam o fim do mundo? Sim, mas elas colocam que são probabilidades. Eu já vi vários relatos de pessoas que viram dois destinos da Terra. A Terra se acabando, em tragédia, fim da linha, e outra que a Terra vai continuar evoluindo e vai até para processos maiores. Eu sou partidário daqueles que a Terra ainda vai evoluir a ponto de a gente até sair daqui fisicamente para outros planetas. Eu não. E nada indica fora do corpo que a Terra esteja acabando. De forma prática. Não estamos numa iminência de chegar no fim. Isso é mais terrorismo. E os seres menos evoluídos, os seres negativos, adoram vampirizar esse tipo de energia das pessoas, tá? Então, muita atenção. A ideia aqui é elevar o senso crítico, é raciocinar junto, porque se a gente for aceitar, acreditar em tudo que falam pra gente, chega uma hora que você, dentro de você, vai estar um caos, vai estar assim, ó, tudo girando. A pessoa fala, não sei mais quem acreditar, cada um fala uma coisa, cada um põe a sua verdade, e muitos deles são antagônicos, um contradiz o outro. Então não dá para acreditar em todo mundo, ok? Vamos usar o senso crítico e principalmente focar nas suas próprias experiências. Como é que eu faço isso? Sai do seu corpo. Eu tenho até um curso, tenho até um treinamento chamado EFC, Experiência Fora do Corpo. Olha no primeiro comentário aqui, você vai achar o link lá. Então tem pessoas que saem do corpo igual numa quase morte, só que sem efeito colateral, sem nenhum risco. Aí você pode ser do teu corpo, vai lá, vai para outra dimensão, vê se tem ser extrafísico negativo, vê se tem positivo, vai para comunidades elevadas, encontra seres mais magníficos, parentes falecidos. Ó, tem um monte de vantagem. Tudo que você pode comprovar através de saídas do corpo. Eu comecei a sair espontâneo aos 9 anos e depois autoinduzido aos 18. E de lá para cá tive experiências extraordinárias. Então, vai lá, faz aí. Vê se é o teu momento, aplica para você sua técnica. Na tua casa, veja se vale a pena fazer. Eu acho que é uma comprovação extraordinária aí. Não tem nem como substituir, é insubstituível, tá? Mas fica o convite, se quiser, vale a pena ter a sua própria experiência, que é o indicador mais sensato de todos. Eu vou finalizar aqui com dois exemplos mais curtos. Um deles é a Blossom Goodchild. É uma médium australiana que desde os anos 2000 canaliza seres da Federação de Luz. E esses seres falam sobre, que são seres benevolentes, extraterrestres positivos e tudo mais, e que estão para ajudar a Terra, aquela coisa toda. Mas qual foi a grande decepção? Foi justamente que havia uma promessa, tá? Que haveria uma aparição de uma nave extraterrestre colossal para o mundo todo ver em 14 de outubro de 2008. Essa nave iria transformar totalmente o planeta Terra, seria uma revolução humana e fiasco total. Sempre bom ver, né? Sempre bom assim, quando tem uma confirmação e aquilo mostra, é real ou é falso. Então, a partir daí também teve um declínio vertiginoso, porque foi mais uma que se mostrou, na verdade, não coerente com a própria realidade. E para a gente finalizar, vamos falar da Bárbara Martiniak, que canaliza aí um coletivo de ETs pleiadianos, sabe? Aqueles que parecem humanos, só que maiores e tudo mais. E ela fala, muitas mensagens, tem muita bobagem no meio também que não corrobora com as próprias experiências, mas também o que derrubou nesse caso foram as previsões falhas. Porque olha só, o que ela falou? Que haveriam ondas de luz entre 94 e 2012, mais uma falando de 2012, e também nada aconteceu. Falou também que haveria colapsos governamentais e contato aberto com ETs até 2012. Nada aconteceu. Então todas as previsões foram completamente falhas e mostrou também que caiu um certo descrédito. Por isso que a gente fala, o importante não é o que as pessoas dizem, mas os resultados que elas mostram. Quando uma pessoa, por exemplo, passa por uma quase morte, quer dizer,
ela sai do corpo no hospital, vê um monte de coisa e volta para o médico falando, olha, eu vi você fora da sala de operações conversando com meu parente, você falou tal coisa. Eu vi a minha mãe que estava não sei aonde, eu vi o que aconteceu com ela. Tudo que a pessoa narra, quando ela volta, está completamente coerente. Muitos médicos, inclusive recentemente eu contei lá no Vilela, o caso de um médico que ele, justamente ele, né, o Grayson, que ele fez? Aconteceu um caso que uma mulher, né, tomou um monte de medicamento para tentar abreviar a própria vida, e aí ela estava ali sendo reanimada, não tinha ficado consciente em momento algum. Ela volta narrando: olha, a minha amiga veio aqui, conversou com você, falou isso, deu detalhes da conversa que ambos tiveram, não foi nem do lado do corpo, foi numa outra sala super longe, da onde ela estava ali praticamente em coma. Ela sabia de tudo. E outra coisa, naquele mesmo dia, o Dr. Bruce Grayson, ele deixou cair uma mancha de, eu não me lembro agora se era ketchup ou se era molho de tomate, mas ele, né, se atrapalhou, sujou, a gravata dele ainda ficou com uma pequena mancha que ele não conseguiu tirar. E como médico, você sabe, né? Tem que estar tudo assim nos trinques, a indumentária. E aí o que aconteceu? Ela fala, inclusive, Dr. Grayson, eu vi a mancha, né, de ketchup ou de molho na sua gravata listrada, deu todos os detalhes. Ele falou, mas como é que a mulher conseguia saber? Eu tentando esconder, ninguém no hospital falou nada, ela acorda falando da conversa e da gravata. Quer dizer, aquilo bate, casa. Por isso que eu sou uma pessoa que eu admito muita coisa extrafísica, admito energia, chakra, mas não dá para aceitar tudo. E quando alguém fala, olha, eu canalizo um ser extraterrestre, e eles falam, ó, vai aparecer em tal data, e não aparece. Ó, vai mudar o polo magnético da Terra, não muda. Vai isso, vai assado. Ah, não, que nem o Bashar, não existe vida passada. Como assim? As experiências mostram exatamente que tem, que a gente pode acessar as memórias e você pode até... na verdade, a gente cresce com isso. A gente constata nossos corpos, constata um monte de coisa. Há muitos assuntos avançados que a gente não consegue acessar ainda. Mas tudo casa com a realidade. As coisas são coerentes, as coisas se agregam, fluem de um modo coerente. Portanto, você vê vários mestres ou várias canalizações, vários seres extraterrestres que dizem que estão ajudando, mas que quando você vai ver, aquilo está falho, completamente falho. Então o problema não são propriamente o fato de ser ET. Eu admito ser extraterrestre. Eu já vi vários em parapsiquismo e fora do corpo. Mas você tem que ter uma certa noção de que existe muito exagero, existe muita gente querendo, sabe, aparecer demais e distorcer as coisas. Agora, só uma pessoa canaliza, ou aqueles seres ignoram, ou falam muito de coisas, não, sempre é Órion, ou sempre falando que é uma ascensão do planeta, e você vai ver, na verdade, ainda os pontos principais que a gente trabalha aqui são omitidos. Portanto, esse vídeo aqui é um chamado para a gente poder refletir e lembrar, questionar não é errado. Você debater não é errado. Você querer refutar, menos ainda. Nós estamos todos em busca do quê? Em busca do quê? Da verdade, do conhecimento, daquilo que é concreto e real. A gente pode criar um monte de fantasia e ficar ali porque a gente adora histórias e ficar mergulhado naquele universo, mas que não tem nenhuma relação com como de fato a realidade se processa. Admitir que existem coisas transcendentes não significa aceitar tudo, não significa não questionar aquilo que chega até a gente. E de tudo que eu falei, o que você concorda, o que você discorda? Coloca nos comentários aqui. Esse é um vídeo que eu quero muito ver, né? Eu quero muito ler o que vocês vão colocar, porque a gente fala de pontos que obviamente são bem polêmicos. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, tem muito vídeo aqui relevante para você. Inclusive, se puder, hype esse vídeo, porque isso ajuda também, né? Aquele botãozinho de depois você curtir, tem um botão de hype, de hypar, que isso ajuda a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então é isso, eu fico por aqui, eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você, até a próxima, valeu!